Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Benaia, a história de Benaia, valente de Davi e comandante do exército de Salomão. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Benaia era filho de Joiada, o sumo sacerdote. Fazia parte do grupo dos soldados valentes do rei Davi, sendo o chefe de sua guarda pessoal. Ele também foi comandante do exército de Salomão. O texto bíblico diz: o terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Benaia provavelmente significa o Senhor tem construído. Em algumas versões da Bíblia, o nome é traduzido para Benaías. Ele foi colocado por Davi sobre os quereteus e peleteus. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. A Bíblia mostra que Benaia teve 3 notáveis momentos de luta. No primeiro relato, a Bíblia diz que Benaia era um homem valoroso, grande em obras e que feriu 2 fortes heróis de Moabe. A segunda grande façanha de Benaia foi contra um leão, que ele feriu dentro de uma cova no tempo da neve. Sua terceira façanha foi quando ele lutou contra o egípcio com o cajado na mão. O egípcio era de grande estatura. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Essas façanhas estão registradas no livro de 2 Samuel e em 1 Crônicas. O texto bíblico diz: também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso, de Cabzeel, grande em obras. Ele feriu a 2 heróis de Moabe e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como órgão de tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Benaia permaneceu fiel a Salomão, por quem ele foi elevado ao posto de comandante-chefe. Benaia ajudou Salomão a tornar-se o rei, matando seus inimigos. Amando do rei Salomão, Benaia matou Adonias, filho de Davi e irmão de Salomão, Joabe, chefe do exército de Davi, e Simei. A Bíblia diz que quando o rei Davi já estava muito idoso, Adonias se empenhou em ocupar o trono de Israel, no lugar de seu pai. Àquela altura, Adonias era o filho mais velho de Davi. O texto bíblico registra que ele era formoso de aparência e que o rei Davi nunca o disciplinava. Conforme está escrito, então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Adonias reuniu cavaleiros, carruagens e 50 homens para irem adiante dele, e ainda contou com o apoio de Joabe, que era o comandante do exército israelita, e também com o apoio de Abiatar, um sumo sacerdote. O texto bíblico diz: e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, nem todos em Israel aceitaram as pretensões de Adonias. Na verdade, outras pessoas importantes e influentes na corte israelita, como generais, sacerdotes e os valentes de Davi, rejeitaram Adonias. O texto bíblico diz: porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias.
No entanto, Adonias conspirou para subir ao trono e tentou reunir aliados em Rogel, dando um grande banquete aos príncipes e poderosos do reino. Inclusive, ele cuidou de deixar de fora de sua celebração qualquer opositor de seu plano, e por isso o profeta Natã, o sacerdote Zadok, Benaia e Salomão não foram convidados. O texto bíblico diz: E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoleete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Ao saberem desses acontecimentos, o profeta Natã e Batseba, mãe de Salomão, pressionaram a Davi para que ele oficializasse Salomão como novo rei. Dessa forma, Davi deu ordem para que Natã, Zadok e Benaia e seus servos colocassem Salomão sobre sua mula real e o levassem a Giom, onde ele deveria ser ungido por Zadok e Natã como rei sobre Israel. Os aliados do rei Davi fizeram conforme suas ordens, e Salomão foi ungido rei, e todo o povo reconheceu sua coroação, com uma grande aclamação. Adonias soube da coroação de seu meio-irmão Salomão enquanto ainda estava reunido com seus apoiadores. Diante da notícia, os convidados de Adonias rapidamente foram embora. Adonias, por sua vez, teve medo de ser morto por Salomão e correu para se refugiar junto ao altar no tabernáculo, na esperança de ser poupado. Ao ser informado da atitude de Adonias, Salomão garantiu que, se ele fosse leal em seu reino, nada lhe aconteceria, e Adonias foi para sua casa. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que Adonias desejou se casar com Abisag. O problema é que Abisag era a jovem sunamita que havia cuidado de Davi durante seus últimos dias. Embora o texto bíblico registre que Davi não chegou a conhecer Abisag como mulher, o fato é que é bem possível que diante do reino de Israel, a jovem era vista como uma esposa ou concubina de Davi. Isso era complicado, porque naquele tempo, quando o homem se casava com uma mulher que havia feito parte do harém real, muitas vezes essa atitude era interpretada como uma reivindicação ao trono. Esse parece ter sido o entendimento do rei Salomão, quando soube da pretensão de Adonias. O texto bíblico diz: Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao reino Salomão, a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou e encontrou-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e fez por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse: Dai-se a Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. Para Salomão, autorizar o casamento de Adonias com Abisag implicava em abrir mão de seu reino em favor de seus opositores. Então o rei Salomão resolveu acabar com qualquer possibilidade de conspiração ao ordenar que Benaia matasse Adonias e Joabe e que o sacerdote Abiatar fosse expulso para Anatote. Davi já estava nos momentos finais de seu reinado. Joabe não foi mais leal aos propósitos do rei.
juntamente com Abiatar e outros líderes, Joabe apoiou a tentativa de ascensão de Adonias ao trono de Israel. Essa postura de Joabe foi infiel, pois Davi havia indicado Salomão como seu sucessor. Quando Salomão ascendeu ao trono, Joabe fugiu para Gibeão, a fim de tentar se proteger diante do altar do santuário. Então o rei Salomão ordenou que Benaia o matasse, para que não recaísse sobre a casa de Davi o sangue que Joabe derramou injustamente, em referência aos assassinatos de Abner e Amasa. O texto bíblico diz: "E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Benaia cumpriu a ordem do rei Salomão e matou a Joabe, que foi enterrado em sua casa, no deserto. O próprio Benaia assumiu o lugar de Joabe, no comando do exército de Israel. O texto bíblico diz: E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei, e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Logo após a morte de Adonias, Benaia só foi mencionado no livro de 1 Crônicas, desaparecendo da Bíblia desde então. E esta foi a história de Benaia, valente de Davi e comandante do exército de Salomão.